Olá, meu nome é Letícia Moreira, sou especialista em licitações pela plataforma Licitar Digital. Hoje nós vamos falar sobre os objetivos dos processos licitatórios, estão no artigo 11 da Lei 14.133 de 2021. Para falar sobre esse tema, eu tenho a honra de convidar o advogado e membro titular da Rede Nacional de Contratações Públicas, Dr. Martin Heberlin. Seja muito bem-vindo, Martin. Se apresente ao nosso público, por gentileza. Muito obrigado, Letícia. O prazer é todo meu de estar aqui contigo, com o pessoal da Licitar e com todos os nossos ouvintes, né? Como tu disseste, sou advogado, membro do Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas e sou também professor na área de Direito Administrativo já há alguns anos, mestre nessa área em Direito do Estado, graduado em Direito. E fiz meu doutorado também na área de Direito Público e um pós-doc em Políticas Públicas, né? Então, essas áreas que envolvem políticas públicas, serviços públicos e licitações públicas são sempre áreas do meu interesse e vai ser um prazer conversar com vocês aqui. Perfeito. Como eu disse, a gente vai abordar os objetivos do processo licitatório. Para quem quiser acompanhar, a gente vai estar no artigo 11 da Lei 14.133. E quando a gente fala em objetivos, logo vem à mente também a ideia de finalidade, né? Eu gostaria, Martin, que você então falasse para a gente, de formas gerais, entrando em detalhamentos também, quais são as finalidades de um processo licitatório. Perfeito, Letícia. Vamos falar sobre essas finalidades. Talvez um foco interessante seja pensar um pouco quais eram as finalidades do marco regulatório antigo, né, especialmente na então Lei Geral de Licitações 8666, e mostrar um pouco como isso mudou para a Lei 14.133. Né? Originalmente, na 8666, nós tínhamos duas finalidades, apenas duas, né, que eram a finalidade da isonomia, né, do tratamento igualitário, do tratamento isonômico, e a finalidade da contratação da proposta mais vantajosa. Posteriormente, teve uma alteração na legislação e incluiu, aliás, excelente inclusão, né, o desenvolvimento nacional sustentável. Então, notem que a gente passou por muitos anos trabalhando com essas três finalidades no ambiente do processo licitatório. Né? Com a chegada da Lei 14.133, foram acrescidos. Notem que essas finalidades, elas permanecem, então a gente segue tendo o tratamento isonômico como uma finalidade, a gente segue tendo, né, a contratação da proposta mais vantajosa, ou agora, como a gente diz, né, o resultado mais vantajoso da contratação, segue tendo o desenvolvimento nacional sustentável, mas a gente acrescentou algumas outras finalidades. Quais são essas finalidades? Né? Aparecem no artigo, né, nos incisos do artigo, as seguintes: a justa competição, ou evitar, nós temos que evitar três coisas como objetivos, né? Evitar sobrepreço, evitar preços manifestamente inexequíveis e evitar o superfaturamento, né? Tem algumas nuances sobre isso que a gente pode falar mais adiante. E tem uma outra finalidade, então, nota, justa competição, os três evitar ali, né? E mais uma quinta, que é a inovação, certo? Totalizando, então, 8 objetivos no ambiente do caput, dos incisos, do processo licitatório. Eu costumo dizer, Letícia, depois a gente pode falar um pouco mais sobre ela, é que o artigo 11 esconde uma finalidade que as pessoas não veem, que as pessoas não percebem. Por quê? Porque ela está no parágrafo único do artigo 11. E essa finalidade, bom, a gente pode chamar ela de várias maneiras. Uma das maneiras de chamar essa finalidade é a finalidade da governança e da integridade. Junto com a noção de governança e integridade, eu tenho uma série de subfinalidades que aparecem ali no artigo 11, especialmente, notadamente, no seu parágrafo único, né, que é promover ambiente íntegro e confiável, alinhar a contratação com planejamento estratégico, promover eficiência, eficácia, efetividade, alinhamento com contratações orçamentárias. Quer dizer, são uma série de subfinalidades que a gente poderia, né, integrar assim, no foco da integridade da governança. Só que como não aparece declarado ali como uma finalidade, às vezes a gente não percebe. Tá? Eu já vi alguns autores importantes
Marçal Justem Filho, por exemplo, né, um autor conhecido aí de todos nós, numa palestra, logo quando publicada a lei de licitações, que ele disse, não sem um certo exagero, né, mas é um exagero retórico importante, que se ele pudesse, se fosse necessário ter apenas um artigo na lei de licitações, seria o artigo 11 e o seu parágrafo único. É claro que isso é exagerado, mas mostra a importância desse parágrafo único e dessa finalidade, que, às vezes, abrindo novos manuais e licitações e cursos não aparecem como uma finalidade, mas está lá, né? Então, de uma maneira muito sintética, só listando, ainda não falando sobre eles, né, que a gente vai fazer isso na nossa conversa seguramente, ou diretamente, ou por via de exemplos, né, Letícia? E são vários e a gente pode conversar bastante sobre eles. Essas são as finalidades da Lei 14.133 e, portanto, do nosso processo licitatório, já que a Lei 14.133 ela buscou uma reunificação do marco regulatório sobre contratações do país. Perfeito, Martin. A gente agora vai realmente dissecar o artigo 11 e seus incisos, e eu gostaria de abordar essa temática, perdão, realmente trazendo para situações corriqueiras do dia a dia de um servidor público, da rotina ali de um setor de licitações, que eu acho que realmente é o intuito dessa nossa conversa e de extrair de você essas informações tão valiosas. Para a gente, então, iniciar essa leitura do artigo 11. Fala para a gente o que você pensa sobre o primeiro objetivo previsto no inciso 1 do artigo 11, em relação à utilização ainda muito massiva do pregão para fazer a contratação de bens e serviços comuns. Ótima pergunta e já começa desafiadora, né? A Letícia já me colocou na parede com talvez aquele que seja eu não diria controverso, porque ele não é discutido. Agora, no ambiente da prática licitatória, seguramente é dos mais difíceis de implementar, né? De que objetivo a Letícia está falando? Desse que já existia, né? A contratação mais vantajosa, agora com uma redação um pouco diferente, mais moderna, digamos assim, né, Letícia? Que é do resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública. Tá? E a Letícia pergunta ainda, né, é uma provocação isso, sobre a questão dos pregões e de como isso funciona nos pregões. Bom, primeiro, sobre o objetivo em si, né? Eu costumo brincar com os meus alunos que para a pessoa ter conhecido a palavra vantajosidade, ela tem que ter trabalhado com licitações. Eu não conheço ninguém que conheça a expressão assim, vantajosidade, se não fez lá uma capacitação ou não falou sobre licitações na vida, né? Mas essa expressão ela é muito importante para nós que trabalhamos com licitações, por quê? Porque a vantajosidade, ela requer, né, é um adjetivo que requer questões multifacetárias. Por que eu digo isso? Né? Normalmente, a gente falava lá no marco regulatório anterior nesta ideia de custo-benefício. E tá ok, tá certo pensar assim. Quer dizer, eu não tenho que pensar apenas no preço das coisas e pensar um pouco no valor das coisas, né? Para fazer essa distinção tão importante que vem lá dos filósofos, né? Lá do Kant vai fazer isso, né? Do preço e do valor. Em que sentido? Porque, às vezes, algumas coisas que têm um custo menor porque o seu preço é menor, elas têm uma qualidade que não corresponde sequer a esse custo que é proporcionalmente menor. Os exemplos, eles são os mais variados, Letícia. A gente gosta de dar o exemplo das canetas, né? Canetas esferográficas que não funcionam, por exemplo, ou que funcionam por pouco tempo, que a tinta seca. Então, a gente tem um produto que muitas vezes é barato, com uma pequena qualidade, e matematicamente é muito fácil de demonstrar que o custo da caneta não corresponde aos seus benefícios esperados, porque a caneta seca em 2, 3 meses, enquanto canetas que são, sei lá, o dobro do preço,
elas têm 1 ano de durabilidade. Então, é uma questão simplesmente matemática, essa questão do custo e benefício, né? Claro que há exemplos um pouco mais complexos. Um bastante conhecido tem na nossa jurisprudência do Tribunal de Contas da União, né, a famosa Operação Tapa-Buracos, né, que se demonstrou que no lugar de vários pequenos contratos para pavimentação de ruas onde havia defeitos, né, onde havia deformidades ali, nós teríamos uma vantagem de médio ou longo prazo se houvesse uma nova pavimentação asfáltica, né, recolocação de toda a manta asfáltica. Então, isso também é um cálculo matemático. Claro, esse cálculo matemático ele é um pouco mais complexo do que aquele das canetas, né, mas são 2 exemplos para mostrar isso, a questão do custo-benefício, que custo-benefício já é diferente de preço. Nunca, em qualquer momento, a administração pública teve como objetivo do processo licitatório a contratação do menor preço. Isso nem na 8666, tá? A gente não pode confundir objetivo com critério de julgamento. Um dos critérios de julgamento da lei de licitações ainda hoje é o menor preço, mas nunca um objetivo. O interessante, Letícia, é pensar que hoje, além do custo-benefício, nós temos que acrescentar 2 outros elementos na composição do resultado mais vantajoso de contratação. E quais são esses elementos? O tempo. Claro que ele é diretamente ligado com o custo-benefício, né? Porque uma das maneiras de pensar tempo é pensar, e eu vou usar uma expressão que eu gosto muito, que é de um economista chamado Eduardo Gianetti, um economista bem conhecido, né? Ele tem um livro, aliás, super indico, né? O livro O Valor do Amanhã, é o livro dele, que ele pensa essa questão das trocas intertemporais, né? Então, quando a gente começa a pensar assim, em horizontes temporais mais largos, a gente começa a entender melhor a noção de vantajosidade. A gente tem que pensar contratações não para o amanhã, mas para médio e longo prazo, né? Então, isso tem muito a ver com planejamento estratégico, plano de contratações anual e assim por diante. Então, o tempo é um elemento que entra no resultado de contratação mais vantajoso, mas não só nesse sentido de horizontes temporais mais largos e a matemática do custo-benefício. Também o tempo é um fator muito importante nas licitações quando a gente pensa necessidades imediatas. Exemplo típico, calamidades e emergências públicas. Não adianta a gente pensar o custo das coisas num ambiente de emergência, num ambiente de calamidade. Então, numa situação como aquela de pandemia que todos nós no mundo passamos, ou nas situações de enchentes, por exemplo, que o estado do Rio Grande do Sul, o meu estado, né, da federação onde eu moro, passou, nós temos situações em que eu preciso comprar respiradores, e se eu tenho que comprar um respirador mais barato, cuja disponibilidade não é imediata, não funciona para a minha necessidade de contratação. Não há vantajosidade possível quando eu não tenho a disponibilidade, eu preciso daquilo de maneira imediata, né? Claro que a gente tem que pensar em formas de controle, por exemplo, naqueles casos, naquelas situações em que fornecedores precificaram de maneira desproporcional e desmedida, considerando necessidades básicas. Isso é uma questão jurídica e fundamentalmente ética, né? Aliás, dando uma outra indicação literária aqui, mas é bastante interessante, né? O Michael Sandel coloca muito bem isso naquele livro Justiça, o que é fazer a coisa certa, né? Quando ele dá o exemplo do Katrina nos Estados Unidos, que as pessoas começaram a precificar de maneira muito alta alguns produtos buscando algum tipo de vantagem numa situação de necessidade, tá? Mas tem um quarto elemento. Então, eu falei do custo, eu falei do benefício, né, ou do valor, eu falei do tempo, e eu colocaria hoje, junto com a vantajosidade, sei que é um objetivo próprio, autônomo, mas ele tem que se pensar junto, é o desenvolvimento sustentável, ou a noção de sustentabilidade. Acho que o legislador ele foi muito feliz, absolutamente feliz, quando, justamente nesse inciso, que trata do resultado de contratação mais vantajoso, ele refere que a administração pública tem que pensar a vantajosidade, entre aspas, né, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Ciclo de vida do objeto é tempo, é horizonte, mas ciclo de vida do objeto é uma preocupação com o meio ambiente. Tá? Então, nós temos alguns exemplos, assim, Letícia, bem interessantes de contratações que são mais vantajosas e não são mais baratas,
como, por exemplo, com carros sustentáveis, carros elétricos. Tá? Normalmente, esses carros, o município precisa renovar a sua frota de automóvel. Se ele for ver pelo preço, carros elétricos, eles são mais caros no sentido de preço, mas eles acrescentam, do ponto de vista do tempo, né? Por exemplo, a economia que esses carros geram, especialmente se eu tenho formas de geração de energia do município, né? Em longo prazo. Então, o gasto com combustível ele tem que ser pensado como vantajosidade. Né? Então, se eu fizer um pregão, e aí já envolvendo a tua questão do pregão, se eu fizer um pregão menor preço, eu nunca vou comprar um carro elétrico, nunca vou comprar um carro elétrico, né? Ou pelo menos, deixa eu colocar assim, se eu não fizer da forma adequada. É possível fazer um ETP com, né, um estudo técnico preliminar, mostrando que, do ponto de vista matemático, se eu coloco na planilha qual é o custo de combustível e de manutenção de um automóvel em 1, 2, 3, 4 ou 5 anos, 4 anos hoje é a média que um veículo é renovado na sua frota, e o quanto se espera de rodagem, né, daquele veículo, o carro elétrico ele já pode ser mais vantajoso no sentido de custo-benefício. Agora, se eu acrescento o elemento do ciclo de vida, Letícia, se eu coloco a questão da sustentabilidade, já começa a ficar quase incomparável. Notem, eu não tenho a possibilidade assim de um pregão convencional menor preço, pensando no preço do produto, mas eu posso pensar em soluções, inclusive relacionadas ao pregão, contanto que eu coloque elementos de julgamento no meu pregão menor preço que normalmente não são considerados. Manutenção, no caso de veículos, né? Manutenção de veículo, a questão do combustível, a questão da rodagem e assim por diante. Né? O que me parece, no fim das contas, assim, então tentando sintetizar a resposta. Hoje, nós temos que pensar a vantajosidade de uma maneira muito mais plural em termos de elementos do que a gente pensava lá atrás. A vantajosidade, que sempre foi um objetivo do processo licitatório, hoje ela tem que ser pensada a partir desses elementos todos: preço, qualidade, tempo e sustentabilidade, certo? Isso não combina, né? A ideia de vantajosidade não combina, de um modo geral, apenas com o menor preço, mas há sim maneiras inteligentes de trabalhar com o pregão e com a vantajosidade. Né? O que a gente tem que parar é esse veso, esse hábito mal sucedido que a gente tem de pensar preço de produto como preço final unicamente do produto. Né? Então, o convite aqui é para a gente pensar horizontes temporais mais largos, né? Pensar médio prazo, pensar longo prazo, pensar sustentabilidade. Eu não acho que o pregão seja incompatível com a vantajosidade. A questão é, nós precisamos saber fazer um pregão, saber montar um pregão, especialmente desde a fase preparatória. Eu acho que você fez uma colocação muito perfeita, Martin, quando você trouxe para a gente aqui essa questão de valor e preço, né. É cultural, isso ficou cultural, como você mesmo disse, não há na lei algo que, eh, especifique que deva ser adquirido o menor preço, é um critério de julgamento. Mas é uma questão cultural. A administração pública tomou isso como algo a ser feito na tramitação dos processos licitatórios. E muitas vezes ela não consegue atingir ali a finalidade dela, que é, né, o produto ou um bom serviço. O processo ele é o meio pelo qual ela vai obter aquilo. E às vezes o pessoal acaba focando ali no processo e tem ali uma questão, desagradável em relação ao que vai se obter. O que você daria de dica para que a administração pública, ela faça ali, uma boa contratação, para que ela chegue ali a um bom fornecedor, sem focar nessa questão do menor preço, seguindo ali um rito do pregão, como você disse, fazer um estudo técnico preliminar bem elaborado, é pensar fora da caixa mesmo e conseguir justificar ali os meios pelos quais a administração pública está utilizando para atingir um objetivo final. Então,
que você falaria nesse sentido? Como comprar bem? Como chegar a um bom fornecedor, dentro do que a lei permite que seja feito? Bom, excelente pergunta. E ao final tu fala, tu me lembras um slogan que havia antigamente de uma rede de supermercados lá no Sul. Eu vou falar só o slogan, não a rede de supermercados, evidentemente, mas o slogan que era ótimo era: economizar é comprar bem. E ao dizer economizar é comprar bem, no fundo, essa rede de supermercados está dizendo: olha, talvez nós não sejamos os mais baratos, mas deem uma olhada para a qualidade dos nossos produtos, né? No sentido de que, às vezes, a gente vai comprar um objeto, um bem, às vezes, a gente está falando de bens comuns até, uma camisa cuja durabilidade ela vai ser muito superior e tal. Bom, mas respondendo a tua pergunta, tem vários instrumentos na nova lei de licitações, vários instrumentos, tá? Eu vou citar três que me parecem, assim, dos mais relevantes, né? Não quero hierarquizar, assim, mas eu acho que são três dos mais relevantes. O primeiro deles está embutido na tua pergunta: ETP. A cultura do ETP ela precisa ser fomentada. Pensar ETP, e a lei trata assim, né? O ETP como um documento que, de alguma maneira, trabalha com a relação problema e soluções. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: olha, para fazer um bom ETP, eu preciso de uma equipe multidisciplinar, né? Por quê? Porque eu tenho que pensar orçamento, então, para isso, eu preciso lá o contador, eu tenho que pensar de modelos negociais, para isso, eu preciso do advogado, do procurador do município, mas eu tenho que pensar a técnica. E aí, a técnica depende do objeto. Se for uma obra e serviço de engenharia, um engenheiro; se for alguma situação relacionada à educação, alguém da área da educação, assistência social, e assim por diante. Então, quando se vai fazer o ETP, é necessário pensar: bom, qual é o meu problema? Antes a gente referiu a questão da frota de veículos, né? Então, o meu problema, tudo bem, eu preciso renovar a minha frota de veículos. Qual é a maneira tecnicamente superior, juridicamente viável e que tenha orçamento para se fazer isso, né? Às vezes não vai ser possível comprar um helicóptero para levar pessoas, né, para uma área de saúde, por exemplo, para um posto, numa situação, especialmente pensando em municípios periféricos, né, que não tem um hospital de atendimento para especialidades em outro município. Bom, o helicóptero nós não vamos poder comprar. Se não temos o helicóptero, vamos fazer um hospital? Hospital a gente não consegue fazer. Então, nós temos algumas barreiras orçamentárias. Para isso, a gente precisa pensar no ETP. Ao pensar o ETP, Letícia, a gente chega na segunda questão, que é o termo de referência. Muitas vezes me perguntam: olha, eu não consigo comprar bem com pregão. Porque pregão, a gente não sabe, né, Letícia, quanto que o pessoal que está nos ouvindo assim conhece assim, de licitações. Por que da pergunta do pregão? Por que a Letícia me pergunta do pregão? Porque o pregão é a modalidade licitatória cujos critérios de julgamento são apenas menor preço ou maior desconto, tá? Ou seja, e é isso que está ali colocado na pergunta da Letícia: como é que eu vou comprar bem, né? Se economizar é comprar bem, vamos colocar assim, como é que eu vou comprar bem se eu só posso comprar preço? Ou por menor preço, ou por maior desconto sobre um preço de referência. Bom, há uma maneira de se fazer isso, que é o termo de referência. Porque qualquer que seja a contratação, mesmo quando eu contrato apenas preço, eu posso estabelecer exigências da minha contratação. Então, se no meu termo de referência essas exigências aparecem, claro, essas exigências elas não podem ser desproporcionais, não podem ser não razoáveis, não podem restringir a competitividade. Se isso acontecer, a gente está falando de um problema no processo licitatório, que vai ser impugnado, órgãos de controle. Agora, sem uma restrição não razoável na competitividade, eu vou estabelecer requisitos que sejam requisitos que dão conta de uma qualificação do objeto a ser contratado. Então, eu vou poder, no futuro, eliminar propostas cujos preços são inferiores, mas que não atendem aos requisitos que sejam requisitos necessários. Essa é a segunda dica que eu colocaria. Mas eu falei de três, né? Pelo menos três. Tem uma outra muito pouco utilizada, Letícia, e que
ela pode ser muito interessante, que é um instrumento auxiliar chamado, a gente sabe, a lei de licitações trouxe uma série de instrumentos auxiliares, um deles, a pré-qualificação. Às vezes, quando eu falo, as pessoas ficam assustadas quando eu digo, olha, é possível fazer processos licitatórios restringindo a determinados fornecedores de objetos. Não, como assim? Calma, né? Eu tenho um edital anterior que vai realizar o quê? Uma pré-qualificação, né? Antes, olha só, tá? A 86, essa é uma curiosidade que pouca gente sabe, tá? A 8666 já tinha a pré-qualificação, já falava em pré-qualificação, mas não se usava. Ou, quando muito, né, a lei permitia, a lei anterior, né, permitia a pré-qualificação de fornecedores. A nova lei trata de pré-qualificação de fornecedores, mas também de objetos. Então, é possível que eu faça um edital de pré-qualificação e que eu monte uma comissão julgadora que vai dizer se determinado produto que queira fornecer para um órgão no futuro tem as condições necessárias de fornecimento. E, posteriormente, eu faço o processo licitatório restrito aos bens, aos produtos que estejam pré-qualificados, né? Óbvio, alguns cuidados são necessários, por exemplo, se alguém for declarado não pré-qualificado, tem que ter direito à defesa, a contraditório. Quando o edital da licitação é lançado, eu tenho que dar um tempo para pré-qualificar, né? Então, eu não posso fazer uma licitação restrita aos pré-qualificados só posterior ao edital de pré-qualificação, eu tenho que permitir que a pré-qualificação aconteça posteriormente, mas sim, com esses cuidados realizados, eu posso restringir a minha licitação apenas a bens, a produtos, né, que estejam pré-qualificados. Isso é uma solução eventual para aquela situação que se reclama bastante, né, do café na administração pública, por exemplo, da falta de qualidade, do papel higiênico, das canetas, né? São tantos os exemplos que a gente conhece da administração pública, diz, olha, compramos por menor preço, o produto era imprestável, o produto não funcionava e tal. Eventualmente, a pré-qualificação é um instrumento prático que a lei traz e que pode ser utilizado para resolver o problema. Perfeito, Martin. Vou até fazer um comentário. Eh, É uma novidade para nós em termos de listagem e tal, creio que para você também. Nesse sentido, nós, em conjunto com vários servidores da administração pública, alguns municípios, acabamos desenvolvendo uma ferramenta que ela gera uma experiência de marketplace amparada pelo credenciamento eletrônico. A Prefeitura de Belo Horizonte, aqui em Minas, inclusive, vai se utilizar dessa ferramenta para fazer compra de materiais de construção. Tem uma regulamentação toda por trás, claro, não fugindo do que a lei, exige que seja atendido, mas, a expectativa está bastante alta para que a gente consiga colaborar com a administração pública na resolução dessa questão rígida que o pregão acaba se tornando no dia a dia, na rotina ali de um setor que, como eu disse anteriormente, tem o processo licitatório como um meio pelo qual ela precisa passar para atingir o seu objetivo. Então, por muitas vezes, o objetivo final de contratar um serviço ou adquirir um bem não é atingido por uma falha ou por algum descuido ali no caminho que ele precisa perseguir. Então, fica o convite para você e para o nosso espectador também depois, pesquisar nos nossos canais eletrônicos, no nosso site, no nosso blog, sobre essa questão do credenciamento eletrônico com a experiência de um marketplace, que eu acho que é algo inclusive que a gente pode vir depois falar sobre, pegar a opinião do professor, ver sobre a ótica, dele, como que essa temática pode ser também é inserida no dia a dia da administração pública, né. Já faço isso agora. A Letícia deixou Perfeito, já para que a gente não entendeu. esqueça depois. Eu acho muito interessante que agora, baixada a poeira da publicação da lei, daquele certo temor da implementação, que ainda existe, né, em alguns aspectos, o que eu vejo, Letícia? Eu vejo um ambiente
de vários agentes públicos, sistemas, a cidadania, criando protocolos, ferramentas, soluções, tá, para a nova lei de licitações. Né? Seguramente, essa questão do marketplace ela é bastante discutida, inclusive assim, do ponto de vista teórico, né, como melhor se encaixa, porque não está literalmente na lei a questão do marketplace, né? Então, como é que a gente pode pensar o marketplace com a lei de licitações? E um dos caminhos que tu citaste é exatamente o caminho do credenciamento, né? Seguramente, a Letícia lembrou da situação do credenciamento, porque a gente falava dos instrumentos auxiliares. Né? Falei da pré-qualificação, o credenciamento ele é um outro instrumento auxiliar e ele é bastante interessante, né? A lei fala em 3 situações distintas lá para o credenciamento, que é quando a própria administração pública é tomadora de serviço, quando o cidadão é tomador de serviço, ou para aqueles mercados em que tem uma flutuação, né, maior. Bom, nessas situações de credenciamento, eu conheço um case em que foram comprados uniformes para 1 milhão de crianças por meio de credenciamento, que é, na nova lei de licitações, uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Então, o que acontece? Olhem só, né? Nós temos instrumentos na lei que são inovadores. O que a gente precisa? Soluções de implementação. Então, eu fico muito feliz, né? Eu não conheço o exemplo específico que a Letícia citou, mas eu fico muito feliz que a Licitar, seguramente junto com outras pessoas, o próprio município de Belo Horizonte, porque é preciso, claro, um comprometimento da alta gestão da administração pública em querer essas soluções inovadoras, né? Que eles estejam fazendo essas soluções justamente para implementar o quê? Do que a gente está falando? Os objetivos da nova lei de licitações, dentre os quais a vantajosidade, mas não só. O marketplace, me parece, fomenta inovação, que é um outro objetivo, fomenta sustentabilidade, que é um outro objetivo, fomenta a justa competição, que é um outro objetivo. Né? Então, a gente precisa agora de soluções de implementação. A lei está aí, a lei está posta, a lei é boa, né? Agora a gente precisa implementar ela. A criação de soluções como essa, que a Licitar, e parabenizo então a Licitar por isso, né? É justamente, se a gente pode dizer assim, né? Lembrando Montesquieu, o espírito da lei de licitações. Sim, é um assunto que dá para debater, dá para se debulhar muito sobre, né, mas vamos adiante. Sobre o inciso 2, Martin, eu gostaria que você trouxesse para a gente o que você pensa sobre, o tratamento isonômico, a justa competição que é abordada nesse inciso 2 e a crescente limitação, a crescente aplicação de preferências regionais, locais em alguns certames, sob o argumento do fomento ao comércio local. Como que a gente consegue fazer com que funcione esse inciso 2, tendo na prática esse tipo de aplicação? Quanto tempo mesmo nós temos, Letícia? Bom, vamos por partes, né? Não tem como ser diferente, tá? O inciso 2 referido pela Letícia, anotem, né? Ela citou, traz 2 objetivos do processo licitatório. Um objetivo que já é existente na 8666, que é o tratamento isonômico, um objetivo que é novo, talvez não tão novo assim, mas seguramente novo do ponto de vista explícito, a justa competição, tá? Deixa eu começar por aí, né? Falar sobre justa competição, e por isso que eu brinquei quanto tempo a gente tinha, né? Depende, claro, de um conceito de justiça no processo licitatório. Agora, imagina o quanto que não se elabora sobre um conceito de justiça. De uma maneira muito sintética, quando eu falo sobre isso, eu digo, olha, a gente tem que entender que a justiça no processo licitatório, ela não tem um caráter substantivo, então a gente não vai buscar teóricos lá, Aristóteles, Perelman, Ulpiano, para falar sobre justiça. A gente vai pensar que a justiça no processo licitatório é uma justiça de caráter procedimental. E o que significa isso? Significa que num processo licitatório nós seremos justos se nós seguirmos as regras daquele processo licitatório. A gente até pode pensar em justiça em caráter assim substantivo, né, ou material, como a gente chama, na fase preparatória do processo licitatório, quando eu monto as regras do edital da licitação, do contrato. Agora,
ultrapassada essa fase do processo licitatório, que é a chamada fase preparatória, e divulgado o edital, a justiça da licitação ela é uma justiça de caráter procedimental. Tem até um princípio aqui, que é um princípio muito famoso das licitações, que é o princípio da vinculação ao edital, que ele é acumulado com outro, né, que é o princípio do julgamento objetivo das propostas, certo? Então, pensar em justiça nas licitações é pensar isso de modo procedimental. Esse procedimentalismo, ele dá conta de quê? De um tratamento isonômico entre as partes. Agora, eu vou tentar colocar isso da maneira mais sintética possível, e é um assunto muito denso, tá, Letícia? Mas que daria para resumir da seguinte maneira. Como toda competição, nota, a gente fala de justa competição por quê? Porque a licitação é uma competição. Toda competição, o que eu vou falar agora é forte, mas espera um pouquinho que vai ter um sentido, tá? Toda competição busca desigualar, certo? Quando a gente pensa no campeonato brasileiro que está acontecendo, não são todos os times que chegam na primeira posição. Eu tenho só um campeão. Quando a gente pensa num concurso público, funciona da mesma maneira, né? Ainda que eu tenha vários aprovados, eu tenho um só que é classificado em primeiro lugar. No processo licitatório, é da mesma maneira, funciona da mesma maneira. Nós estamos falando de uma competição, de um certame. Logo, eu preciso de uma classificação. Haverá, em determinado momento, ao final da licitação, que eu tenho o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado, e isso é desigualar, certo? Ou seja, não há problema em desigualar na constância do processo licitatório, em razão do processo licitatório. O que a lei não permite, como regra, é desigualar antes do processo licitatório. Seria o equivalente, né, Letícia, a gente pensar um campeonato brasileiro e um time começasse com 10 pontos, outro começasse com 5 pontos. Isso que, como regra, não é permitido, nem no campeonato brasileiro, nem no concurso público, nem no processo licitatório. Todos devem começar do mesmo lugar, certo? Como regra. E agora eu entro na segunda parte da tua pergunta. É possível fazer desigualações, como, por exemplo, restringir licitações a uma determinada localidade geográfica ou restringir licitações apenas para microempresas e empresas de pequeno porte? Se eu fizer isso, nota, eu estou desigualando, porque eu estou dizendo, empresas de grande porte não podem participar. Isso é desigualar uma empresa de grande porte de uma empresa de pequeno porte. Se eu digo apenas as empresas de uma determinada região geográfica ou de um município podem participar, eu estou desigualando. Eu estou dizendo, quem não é do município não pode participar. Como regra, isso é proibido, porque fere o objetivo do tratamento isonômico. Mas, olhem só, eu estou falando como regra. Quando alguém do direito diz como regra, significa que há exceções, tá? E como que a gente pode pensar a exceção? A exceção aqui tem todo um desenho disso, tá, Letícia, que começa a ser construído no Supremo Tribunal Federal, a partir até de jurisprudência de concursos públicos, certo? E o Supremo desenha da seguinte maneira, eu vou sintetizar, tá? É possível uma desigualação prévia, contanto que eu obedeça a dois requisitos. Primeiro, legalidade, ou seja, eu preciso ter lei em sentido estrito, ato produzido pelo parlamento, né, função típica de parlamento, prevendo essa desigualação, tá? E segundo, o fator que discrimina, a gente chama assim, né, o fator de discrimen, quer dizer, o critério da desigualação precisa ser razoável, certo? É claro que na prática isso pode ser difícil, às vezes, em soluções tópicas, concretas, casos concretos da gente pensar. Mas tem alguns que são relativamente fáceis. E eu vou dar o primeiro exemplo, depois eu chego no teu, tá? Primeiro exemplo, microempresa e empresa de pequeno porte. A gente tem que pensar o seguinte, existe lei prevendo o tratamento diferenciado e favorecido? A resposta é positiva. Na verdade, é mais do que lei nesse caso, né, Letícia? Porque o artigo 170 da Constituição Federal, ou seja, a própria Constituição Federal, já estabelece como princípio da ordem econômica no Brasil o tratamento diferenciado.
Isso foi regulamentado por lei complementar, a lei complementar 123, e depois, né, reformada ali pela lei complementar 147, especialmente lá o artigo 48, né, que nos toca aqui, da lei complementar, que reformou, então, né, a lei complementar 123. Ou seja, lei eu tenho. Qual é o segundo requisito? Razoabilidade. Eu pergunto, tem razoabilidade em restringir licitações a microempresas e empresas de pequeno porte? E aí eu só tenho uma resposta para dar. Depende. Depende do caso concreto. Tá? E essa resposta, eu já vou pegar o gancho com a tua pergunta específica, né? Limitação geográfica, tá? E em relação à limitação geográfica, é possível? Bom, primeiro eu preciso de lei. Isso é uma coisa que muitos municípios não atentam, tá? A minha sugestão para o município que quer fazer isso é ter uma lei local. É uma lei fácil de fazer passar, porque é fomento do desenvolvimento local, ou seja, né, dá para pegar ali um vereador, né, dizer, olha, tem uma lei que vai ser importante para o desenvolvimento, para o fomento do comércio do nosso município, restrição. Perfeito. Então, eu tenho que ter uma lei local. Segundo, eu preciso de razoabilidade. Essa razoabilidade, ela vai ter a ver com o objeto a ser licitado, tá? Deixa eu dar um exemplo que claramente é negativo e um exemplo que claramente é positivo e eu acho que fica melhor de entender, tá? Um exemplo claramente negativo de tanto restrição a microempresas e empresas de pequeno porte, como também para regionalização de licitação, tá? Digamos que o município queira construir o novo prédio da prefeitura, orçado em 25 milhões de reais. Um município de 20 mil habitantes, cujo contexto geográfico coloca ele próximo a alguns outros municípios, 30 quilômetros, 40 quilômetros, 50 quilômetros de outros municípios. Pergunto, é razoável restringir a microempresas e empresas de pequeno porte ou a apenas empresas do município, empresas de engenharia daquele município, a construção de um novo prédio da prefeitura, orçado em 25 milhões de reais, quando eu tenho vários potenciais licitantes nas minhas cercanias? A resposta é claramente não, não é razoável. Então, nesse contexto, eu posso falar numa desigualação prévia. Agora, deixa eu dar um exemplo. Essa situação é muito interessante. Perdão, Letícia, se eu estou me alongando um pouco nela. Tá? Fique à vontade. Né, tudo bem. Notem como eu me empolgo falando sobre licitações, é uma coisa meio, né, extraordinária. Eu estou adorando ouvir, estou aprendendo muito. Fique à vontade. Que bom, Letícia. Mas olha só esse exemplo que bacana. Eu estava há uns 2 anos numa uma situação que eram vários prefeitos no Congresso Nacional solicitando uma liberação de alguns recursos, né? Então, era um ambiente assim de vários prefeitos, e é um prefeito, eu não vou me recordar agora a cidade, mas eu me lembro que era em Mato Grosso, tá? E o prefeito disse, olha, doutor, eu vi que o senhor trabalha com licitações, eu tenho uma dúvida. Eu poderia fazer uma licitação apenas para o meu município? E aí eu expliquei, olha, como regra não pode, né, isso fere o princípio e também, né, o objetivo do tratamento isonômico. Ele disse, doutor, eu vou lhe explicar a minha situação. O município em que eu sou prefeito, o município mais próximo que eu tenho de mim, porque Mato Grosso é um estado grande, né, assim, geograficamente, e tem municípios muito afastados uns dos outros, né? E se eu não me engano, o município mais próximo era 250 quilômetros do município dele. Ele disse, né? Eu fiz uma licitação para manutenção de ar-condicionado. A cidade onde eu moro é muito quente. A gente está falando de Mato Grosso, né? É muito quente. E o que acontece, doutor? Volta e meia, né, toda semana lá, acontece de um ar-condicionado pifar, né? Tá fora de funcionamento. E quando isso acontece, a gente tem que acionar a empresa que faz a manutenção de ar-condicionado. Acontece que, para esse serviço, nós fizemos uma licitação na modalidade pregão. Olha a tua pergunta anterior. E quem venceu foi uma empresa que fica a 400 quilômetros do meu município. Eles demoram normalmente um dia e meio para chegar até o meu município e mais uma tarde para corrigir o problema da manutenção do ar-condicionado. Significa, doutor, diz ele, que a gente fica 2 dias sem ar-condicionado. E isso
faz com que a minha produtividade, a produtividade da minha equipe fique péssima. Porque vocês imaginem, né, um conjunto de pessoas, 10 pessoas numa sala, num ambiente de 35 graus. Não tem produção possível nessa situação. Aí eu pergunto, eu faço a pergunta, Letícia, numa circunstância como essa, é razoável restringir? Né? E me parece que a resposta aqui é positiva. Claro que, como tudo em processo licitatório, em atos administrativos, eu preciso justificar. Isso. Mas, nesse caso, me parece assim, fácil, né, justificar num processo licitatório a limitação geográfica, assim como, eventualmente, né, a restrição à microempresa, empresa de pequeno porte. Né? Então, contanto que eu tenha lei e tenha razoabilidade, isso se faz possível. Né? Uma dica aqui seria cuidar as peculiaridades do objeto, estabelecer um valor limite, né, para esse tipo de restrição. Né? Há um indicativo nisso na lei complementar 147, que são os R$ 80.000. Esse indicativo é um indicativo interessante. Tá? Então, eu quero dizer, não é a regra, é excepcional, mas, na minha compreensão, é possível, contanto que eu tenha lei e seja razoável. Perfeito, Martin. A gente se depara diariamente com a seguinte situação: a administração pública, ela está vinculada ali a fazer um processo licitatório em que tem itens ou lotes destinados exclusivamente à participação de microempresas, empresas de pequeno porte, muitas vezes por causa do valor. E acontece o seguinte: o setor de licitações que está gerenciando esse processo, por vezes, resolve aceitar propostas de empresas que não são microempresas ou empresas de pequeno porte, para que, se não tiver propostas de empresas, que estão enquadradas como as permitidas, elas sigam o processo com as outras empresas. O que você acha dessa manobra? Eu vou chamar de manobra. Eh, Qual que é a sua opinião sobre isso? É algo que realmente no dia a dia a gente vê que acontece e às vezes com o argumento de não perder todo o trabalho que foi feito anteriormente ali à abertura da sessão para o processo, que seria exclusivo para a participação dessas microempresas ou empresas de pequeno porte. Eu gostei que na tua pergunta está a expressão manobra, né? E me parece que a chave de interpretação para a tua pergunta é justamente se nós estamos num ambiente de uma manobra, considerando algo ilícito, né? O pessoal do direito tributário fala em elisão e evasão fiscal, né? A elisão, o lícito, e a evasão, o ilícito. Porque são duas situações diferentes, né? Uma é aquela que o poder público parece, de algum modo, já fomentar que venham outras empresas de grande porte participar do processo licitatório. Então, ela, de alguma maneira, quer mascarar a noção de licitação exclusiva para microempresa e empresas de pequeno porte, e isso, de fato, não pode acontecer. Por quê? Porque é uma política pública também. Né? A gente precisa pensar processos licitatórios como políticas públicas das mais diversas. E uma delas é o fomento desse tipo de empresa. Isso isso não vem, Letícia, da cabeça do gestor público. Isso vem da política econômica inserida na Constituição Federal. É princípio da ordem econômica esse fomento. Tá? Agora, em não havendo, de fato, né, empresas interessadas dentro dessas circunstâncias, eu preciso, obviamente, entender que o objeto ele é necessário para a administração pública, e se o objeto é necessário, alguém haverá de prestar aquele objeto, quer um fornecimento de bens, quer uma prestação de serviço público. E aí eu abro posteriormente, né, sem mascarar, sem manobrar, como tu disseste, né, esse objeto para outras empresas interessadas. Né? A lógica aqui é parecida com aquela lógica que a gente tem para dispensa de licitação quando não há fornecedores no preço respectivo. Né? Então, faz o processo licitatório. A licitação ela é deserta, o que eu faço agora? Bom, eu posso contratar alguém, contanto que no valor de mercado, por dispensa de licitação. Por quê? Porque não houve interessados anteriormente. Acho que a lógica aqui ela é parecida.
Sim, eu concordo. É é uma linha bastante tênue também e que eu acho que é algo que requer, como tudo, hã, na administração pública, principalmente em se tratando de dinheiro público, né, requer muito cuidado. Vou prosseguir com você agora, professor, para o inciso 3, tá, do artigo 11. E eu gostaria que você falasse para a gente o que você pensa sobre o objetivo previsto no inciso 3, quando a gente fala de evitar sobrepreço ou preços manifestamente inexequíveis, em relação à antinomia do pregão. A gente tem abordado o pregão por ser ali, a modalidade para contratação de bens e serviços comuns, é o que mais realmente tem na rotina de um setor de licitações, então gostaria que você discorresse um pouco para a gente, sobre essa questão, levando em consideração o inciso 3. Ah, perfeito. Deixa eu falar rapidamente mesmo assim sobre esses objetivos e aí depois eu acredito que a pergunta sobre o pregão ela tem especial interesse na questão dos preços manifestamente inexequíveis, né? Em relação a esses três vezes que aparece ali o verbo evitar, né, o verbo no infinitivo mesmo, né? O que a gente evita? Sobrepreço, superfaturamento e preço inexequível, né? A primeira coisa interessante aqui é a gente entender que sobrepreço e superfaturamento são conceitos distintos. Aliás, o legislador me parece. Tem gente que critica isso, eu elogio, né? O artigo 6º. Tem gente que fala, mas são muitas definições, a lei tem definições demais. Aí eu costumo brincar, bom, quem critica isso dessa maneira é porque é preguiçoso, né? Porque não quer ler as definições. Porque de resto, as definições elas estão lá para facilitar a vida da gente, não para dificultar a vida da gente. E nós temos uma definição ali de sobrepreço e de superfaturamento, tá? Então, são duas coisas distintas. O sobrepreço, perdão, tem a ver com um preço que é manifestamente superior ao valor de mercado de um determinado bem ou serviço. Quando a gente pensa superfaturamento, o superfaturamento, olha só, pode acontecer pelo sobrepreço. Todo sobrepreço contratado gera um superfaturamento, mas há outras formas de superfaturamento da administração pública que não tem a ver com sobrepreço. Um exemplo, o recebimento ou a demanda de quantitativos superiores àqueles que sejam necessários. A administração pública que está demandando mais quantitativos do que aqueles que precisa por falta de planejamento ou às vezes até por questões de corrupção, ela está praticando superfaturamento, certo? Então a gente tem que entender que esses dois conceitos eles são diferentes, embora conectados, dessa maneira que eu referi, e são muito importantes, viraram objetivo do processo licitatório, tá? O outro, que ele é muito delicado e muito recorrente, infelizmente, é o preço manifestamente inexequível, né? Há fornecedores, pelos motivos mais diversos, que, e quando eu digo motivos mais diversos, pode ser ou para ter algum tipo de atestado, né, ou uma contratação prévia, ou buscando uma lógica de jogo de planilhas, nesse caso já mancomunado ali com o fornecedor, que é uma maneira de corrupção e de superfaturamento também, estabelece, né, ou melhor dizendo, propõe valores que são manifestamente inferiores ao valor do mercado, né? Isso ofende um pouco a lógica da precificação, né? Como alguém está oferecendo um produto por um valor muito inferior à lógica de mercado? Bom, tem essas explicações aí que eu referi, ou outras explicações. A questão que a gente tem que pensar do ponto de vista da administração pública, e ela que preocupa, é uma vez fornecido um bem com um preço manifestamente inexequível, né? Uma vez proposto um bem com um preço manifestamente inferior ao valor de mercado, haverá a condição de fornecimento? Esse compromisso de fornecer, ele vai ser cumprido? Bom, aí diz o nome, né? Se eu falo em manifestamente inexequível, eu estou dizendo que a exequibilidade daquela proposta, ela não se mostra possível. Ou seja, eu já estou antevendo uma situação futura em que o fornecedor não terá condições. Eu contratei o fornecedor, depois de todo o processo licitatório, depois de toda a energia gasta com o processo licitatório, e eu não receberei o meu bem, ou não receberei exatamente o bem que eu contratava, terá uma qualidade inferior, por isso o preço inferior.
e assim por diante. Esse é o cuidado com o preço manifestamente inexequível. Aí a tua pergunta, bom, e a questão dos pregões, especialmente a questão dos bens comuns e o preço manifestamente inexequível. Olha, eu posso dizer que a lei deu uma solução para um outro tipo de contrato, que é o contrato de obra e serviço de engenharia. Né? Para o contrato de obra e serviço de engenharia, a lei estabeleceu patamares de execuibilidade. Né? Então é interessante, eu tenho o valor orçado e eu tenho um limite lá de 75% do valor orçado. Se está abaixo desse limite, eu devo considerar como manifestamente inexequível. Tá? Bom, mas isso vale para obra e serviço de engenharia. A pergunta é: e para bens e serviços comuns? A lei não diz nada a esse respeito. Se a lei não diz nada, Letícia, o que eu recomendo para as administrações públicas? Regulamentação. Tá? Eu acho muito pertinente, considerando o contexto lá do órgão respectivo, do município respectivo, que se estabeleça, em termos de regulamentação, um patamar de execuibilidade. Né? Então, o município vai estabelecer que, olha, preços inferiores a 60%, 65%, 70% do orçado para bens e serviços comuns devem ser considerados inexequíveis e, eventualmente, até pode estabelecer uma exceção. Né? Poderá o licitante demonstrar, a partir de evidências, a situação de execuibilidade, como, por exemplo, contratos anteriores cujo fornecimento aconteceu naqueles determinados valores. E aí eu crio uma situação, olha, eu imputo inicialmente, eu presumo, colocar assim, né? Eu presumo inicialmente como inexequível, mas eu até permito lá uma janela de oportunidade em que o licitante consiga me demonstrar, olha, eu consigo fornecer por esse valor, porque eu já fiz isso 100 vezes antes e eu vou fazer para ti também, tá? Então, esses são os cuidados que me parecem assim, os mais essenciais em relação a esse inciso 3, que é novo, que é diferente, mas que ele me parece muito benfazejo na lei. Com certeza. Eh, Tudo que é novo, às vezes, gera a sensação de medo, digamos assim, né, e não seria diferente nesse caso. Pegando, um gancho nesse assunto, eu já vou com você para o inciso 4. E aí eu gostaria de que você trouxesse para a gente, eu fiquei muito interessada, com essa questão que eu vou trazer para você, e eu gostaria que você expusesse para a gente o que você pensa sobre esse objetivo previsto que tem a ver com incentivo à inovação, desenvolvimento sustentável e uma cultura que é real e que é notável entre a administração pública, os setores de licitação, uma cultura de medo dos órgãos de controle externo, até mesmo de um controle interno. O medo de inovar, o medo de pensar fora do padrão, né. Como que a gente pode fazer o equilíbrio entre essas 2 questões, levando em consideração o inciso 4? Perfeito. Então, o último dos nossos incisos em relação a objetivos e que, na verdade, elencam dois objetivos, né? Duas finalidades. Uma que é a inovação e outra que é o desenvolvimento nacional sustentável. Né? Acho que sobre sustentabilidade, de algum modo, a gente já conversou um pouco, né? Ao falar de ciclo de vida do objeto, que está muito conectado Sim. à vantajosidade. Então, em termos de inovação, há uma preocupação nesse sentido da lei, não só dessa lei, mas teve também a lei complementar, que é a lei complementar das startups, né? Também trouxe uma modalidade licitatória para startups na área de tecnologia. E é muito interessante que o poder público, por meio de legislação, está preocupado com um ambiente mais inovador. O Brasil tem uma cultura muito baixa, muito pequena de pesquisa e desenvolvimento. Né? Se a gente for comparar o que empresas brasileiras investem em pesquisa e desenvolvimento com alguns outros países, a gente vê que a gente está em patamares muito, muito inferiores, tá? Sim. É muito difícil, Letícia, e aí respondendo a tua pergunta, olha só, se é difícil pensar isso no ambiente privado, pesquisa e desenvolvimento no ambiente privado, e quando eu falo no ambiente privado, eu digo aquele ambiente privado que não fornece para o poder público, imagina o ambiente privado que fornece para a administração pública.
A administração pública tem essa coisa da máquina estatal, que é uma coisa pesada, que é uma coisa burocrática, né? Então, esse ambiente ele é um pouco infenso à inovação. Bom, nós temos legislação que querem suprir um pouco, né? Que querem acabar um pouco essas barreiras da falta de inovação, e isso é muito claro a partir desse objetivo do processo licitatório, tá? O que nós temos? Eu diria assim, dois grandes exemplos práticos na lei sobre o tema. O primeiro deles, nós temos uma modalidade licitatória nova. Olha só, toda a ideia da lei foi diminuir, simplificar as modalidades licitatórias, tá? E, por exemplo, tomada de preço não existe, convite não existe mais, o pregão está dentro da própria lei de licitações. Então, a gente queria diminuir a modalidade licitatória, mas foi criada uma nova, o diálogo competitivo. E o diálogo competitivo, ele surge justamente para fomentar situações em que o poder público não tem uma resposta para o problema, justamente por faltar desenvolvimento em recursos humanos, tecnológicos e assim por diante, e a iniciativa privada pode, a partir de um contexto de diálogo, criar soluções inovadoras e tecnológicas para problemas complexos, normalmente, né, existentes no ambiente público. Então, me parece que a modalidade de diálogo competitivo, ela fomenta este objetivo. Mas tem um que é mais relevante, tem um instrumento na lei que é mais relevante, matriz de riscos. Tá? A matriz de riscos, ela não existia para 8666, ela começa a ser pensada no Brasil com regime diferenciado de contratações, tá? E a gente tem essa ideia de que a gente pode construir uma matriz de riscos pensando, às vezes, porque o risco é evidente que a gente pode pensar, deve, né, pensar a matriz de riscos na construção de uma ponte ou de uma usina nuclear para entender qual é o potencial de dano daquela usina se algo dá errado, né? E, portanto, pensar os níveis de controle dessa contratação. Mas a gente tem que pensar em análise de riscos e matriz de riscos também para a seguinte situação: existe um objeto, existe a necessidade de fomentar alguma área do conhecimento, algum tipo de desenvolvimento tecnológico, e é possível que nós tenhamos que contratar startups que vão desenvolver produtos, e os produtos, Letícia, não vão dar certo. Porque isso é muito normal, né? Em alguns países, Estados Unidos talvez seja o melhor exemplo disso, né? Existe entre aspas, né, uma cultura do fracasso no seguinte sentido: as pessoas sabem que elas vão fracassar várias e várias e várias, várias vezes até que algo dê certo. Muitas vezes, há ambientes sensíveis de negócio que a iniciativa privada, ela eventualmente não vai colocar o seu valor justamente pensando nos riscos. Só que se é algo vinculado à infraestrutura de um país, por exemplo, eventualmente o país vai ter que investir naquilo, mesmo sem ter a certeza de que frutos serão colhidos. Né? Pensem, por exemplo, né, a questão de astronomia. Né? Baixíssimos os investimentos que nós fazemos nessa área, e nós sabemos que o Brasil, por exemplo, não tem sistema próprio de geolocalização. Precisa contratar isso, só que isso é uma área de infraestrutura sensível para o governo. Certo? Bom, nós vamos tentar contratar pessoas para fazer isso. E se os projetos derem errado? Bom, essa análise de risco, ela precisa ser pensada também. Por quê? Porque eu preciso fomentar contratações de caráter estrutural que ensejam inovação. A lógica da inovação é muito diferente da lógica de mercados consolidados. No mercado consolidado, eu faço o aporte financeiro e eu posso exigir necessariamente o retorno respectivo. Eu administração pública, digo. Né? Agora, no mercado de inovação, diferente do mercado consolidado, pode acontecer que investimentos não gerem o retorno, não por má vontade, não por corrupção, mas simplesmente porque isso é a natureza do negócio. Então, pensar a inovação para a lei de licitações, me parece, né, tem muito a ver com isso, né? Mudar um pouco a cultura que a gente tem em relação a um ambiente de negócios. Às vezes, investimentos vão acontecer a fundo perdido, mas às vezes a gente vai encontrar soluções magníficas e inovadoras para alguns problemas. Tá?
Então a Sim. gente tem que pensar que a gente sai de uma zona de certezas e começa a trabalhar na incerteza. Bom, bem-vindo. Esse é o mundo da inovação tecnológica. Sim, é algo até que a gente entende, né, o medo e toda essa questão, justamente por existirem os órgãos de controle, por ter ali, holofotes mesmo em cima, dos setores de licitação de um município, de uma autarquia, enfim. Professor, muito obrigada por compartilhar conosco todo o seu conhecimento sobre os objetivos do processo licitatório. Tenho certeza que foi muito proveitoso para o nosso público, para mim também, para Licitar Digital é sempre uma honra estar, com o senhor. Agradeço a participação em mais um encontro, espero vê-lo em breve. Eu que agradeço, Letícia, ao teu convite, ao convite do pessoal da Licitar, e foi um prazer ter essa conversa sobre esse tema tão importante que são os objetivos do processo licitatório. Muito obrigado. Agradeço também vocês que estiveram conosco até aqui. É sempre uma honra compartilhar conhecimentos sobre licitações em geral e nos vemos em um próximo vídeo. Até mais.